Amém? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? É uma história conhecida, né? Quem nunca ouviu falar da história de Zaqueu? A primeira vez que eu ouvi a história de Zaqueu foi na escola bíblica quando eu era criança, que era aquele homem pequenininho que correu para alcançar Jesus, e aí ele viu aquela multidão e pensou: ninguém vai me enxergar aqui, então eu vou subir numa árvore, né? Nós precisamos nos atentar, irmãos, nos evangelhos. Jesus ele dá inúmeras lições para vários tipos de pessoas, para publicanos, para fariseus, mas nós precisamos nos atentar que as lições de Jesus, elas são muito para os seus, porque Jesus ele veio para os seus. Então, sempre Jesus está batendo na tecla para a gente aprender alguma coisa. Nós, o povo dele, nós precisamos aprender a ser povo de Deus. E aqui, nessa passagem que Lucas, ele nos relata, hoje nós vamos trazer 4 importantes lições que Jesus queria trazer para nós, o povo de Deus. Eu vou pedir para os irmãos deixarem aberto, porque enquanto a gente vai falando as lições, a gente vai... A primeira lição é que Jesus fala aqui, através da história de Zaqueu, que nós precisamos ser como criança. Lá no verso 4, ele diz assim: Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Lá no Oriente, irmãos, não era comum um homem adulto correr, andar rapidamente. Isso era uma prática de criança, não era bonito. Ele era um homem rico. Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. O que significa isso? Ele cobrava impostos dos judeus, por isso que ele era tão odiado, e ele trabalhava para os gentios, considerados um povo sujo, imundo, impuro. Então, não era comum uma pessoa adulta sair correndo. E não foi só isso que Zaqueu fez. Ele correu e ainda subiu numa árvore. Então, assim, esse anseio por essa agitação, essa rapidez de conhecer a Jesus, é o que nós podemos aprender com Zaqueu aqui, de ser como criança. Lá em Mateus, não precisa abrir, irmão, só acompanhar. Mateus 19, 14 e 15, Jesus diz assim: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, irmãos, quando nós não precisamos ser como criança, como que eu posso dizer? Em todas as situações, porque nós temos a mentalidade e conhecimento de um adulto, certo? Só que em se tratando de intimidade com Deus, aqui nós aprendemos 2 lições muito importantes. Essa vontade de conhecer a Deus. Não apenas falar assim: eu tenho vontade de conhecer a Jesus. Mas quem realmente tem vontade, tem fome pela palavra. Hoje eu quero conhecer um pouco mais sobre Jesus. O que Jesus diz na sua palavra? Hoje eu quero falar um pouco mais com Ele. Essa vontade de se encontrar com Jesus diariamente. E essa curiosidade. Porque quando ele subiu ali na árvore, ele tinha curiosidade. Ele queria ver o que estava acontecendo. Assemelha muito ao comportamento de uma criança. É interessante, irmãos, quando nós vemos uma criança, quando ela quer alguma coisa, ela faz, independente do que as pessoas vão achar o que está acontecendo. Então nós também, quando nós queremos
alguma coisa de Deus, nós não precisamos ficar com vergonha. Ele é o nosso Pai. Nós temos livre acesso. Nós temos que correr perante Ele. Nossa, mas no momento do louvor, eu quero adorar o Senhor, eu quero erguer as minhas mãos para o alto. Nossa, o que o irmão do lado vai imaginar se eu fizer isso? Não importa, irmão, seja como criança perante a presença do Senhor, se entregue, tenha esse anseio, essa pressa em conhecer o Senhor. Até porque Jesus está às portas, nós precisamos ter pressa para conhecer o Senhor Jesus. Tem uma citação de João Calvino que ele fala assim: a curiosidade e a simplicidade são uma espécie de preparação para a fé. Então, quanto mais simples, quanto mais curioso nós formos, em se tratando do reino de Deus, em se tratando do nosso Pai, é aí que está o segredo da fé perfeita. Amém? Então, essa foi a primeira lição, nós sermos como criança. A segunda lição, ela anda meio que casada com a terceira lição, que é o quê? Reconhecer os nossos pecados e nos arrepender dos nossos pecados. Lá no versos 7 e 8, está escrito assim: todo o povo viu isso e começou a se... Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Irmãos, na época, ser coletor de impostos era tão vergonhoso que era comparado a ser uma prostituta. Imagine a vergonha de Zaqueu. Só que, como a gente viu como ser criança, ele não se importou com isso. Ele não se importou das pessoas enxergarem ele como alguém puro que chegou perto de Jesus. E o mais importante, ele não esperou, está dizendo que ele não esperou Jesus falar nada para ele. Ele já falou: olha, Jesus, o que ele fala aqui no 7 e 8? Ele já fala assim: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então, antes que Jesus dissesse alguma coisa para ele ouviu as pessoas falando que ele era pecador. E ele reconheceu que ele era um pecador. Porque ele poderia ter dito assim: eles estão falando que eu sou pecador, mas eu não sou pecador. Eles estão falando, mas eu não vou me aplicar. Não, ele reconheceu o seu pecado. Lá em Apocalipse 3,17, Jesus diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Irmãos, é muito mais fácil nós reconhecermos o pecado do próximo do que reconhecermos o nosso. Aqui foi o que aconteceu com a multidão. A multidão olhou e, ao invés de ficar feliz com Jesus recebendo um pecador em sua casa, eles apontaram: Jesus recebendo um pecador? Ao contrário, irmãos, Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. Então, assim, como assim Jesus foi hospedar numa casa de um pecador? Irmãos, precisamos atentar que Jesus, ele deseja que nós reconheçamos os nossos pecados e não o pecado do irmão do lado. E isso é muito difícil, porque nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em uma cultura, nós vivemos em um mundo onde nós consideramos que existem pecados maiores, pecados menores. Então, por exemplo, é muito comum, irmãos, e às vezes nós podemos até negar isso para nós mesmos, mas é muito comum nós nos espantarmos com condutas, por exemplo, de imoralidade sexual. Só que nós não nos espantamos com uma fofoca. Irmãos, o pecado, a consequência é diferente, mas o pecado é pecado, irmãos. Então, muitas das vezes, nós olhamos o próximo que está fazendo algum pecado que é visível, mas aqui dentro, como que está o nosso coração? Como que está a nossa mente? É onde nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Teve algumas ministrações, eu não lembro se foi a última que eu trouxe aqui, que eu comentei de alguns pecados de estimação. Quanto mais nós nos aprofundamos em um relacionamento com Deus, mais nós nos conhecemos perante Deus. Então, mais nós entendemos o que não condiz com a conduta cristã. Então, Deus vai te mostrar: olha, isso daqui
não é legal. E aí quando você vai se aproximando de Deus, você não vai falar, não, disso eu não quero falar, isso eu não quero resolver. Não, você fala, meu Deus, me ajuda, porque é isso. Se o Senhor está apontando que é isso, então é isso. Eu não posso ficar mentindo para mim mesmo. Então, irmãos, muitas das vezes nós vivemos a vida inteira com pecados de estimação. Umas coisinhas que a gente fala assim, não, esse quartinho aqui, não, eu vejo no outro, mas eu não vejo em mim. E algo que é muito característico do ser humano, muitas vezes que está em nós, é o que mais nós enxergamos no próximo. Algo que nos incomoda tanto no próximo, é porque nós temos dificuldade com aquilo conosco. Então, reconhecer os pecados, irmãos, não é reconhecer o pecado do próximo, é conhecer os nossos próprios pecados. E aqui, Zaqueu, ele ensinou para a gente, nessa conduta dele perante o Senhor Jesus, que ele recebeu o Senhor Jesus dentro da sua casa. Então, quando você recebe e aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, você recebeu ele no seu coração, você reconhece os seus pecados. Depois você precisa se arrepender desses pecados. Porque eu posso reconhecer, por exemplo, eu sou uma pessoa orgulhosa. É algo, irmãos, que eu vou abrir meu coração aqui para os irmãos. É algo que eu trabalho a vida inteira. E é algo que o orgulho não é algo que a gente enxerga. O orgulho é uma coisinha lá dentro que você sempre vai dizer que você não é, porque o orgulho faz você imaginar que você não é orgulhoso. E teve alguns momentos da minha vida que Deus foi muito enfático, através do meu marido, através de amigos, através de ministrações, e falar assim, você precisa dar atenção a esse ponto. Eu não sou. Não, imagina. Aí Deus pega, Aí tem momentos da vida da gente que Deus faz com que a gente passe por umas tempestades gigantes para falar, olha, a sua vida com Deus, a sua vida financeira, se você não se atentar para esse ponto, e Deus aí chama a gente para resolver de novo aquilo. Isso não quer dizer, irmãos, que quando nós reconhecemos nosso pecado, nós confessamos, nós nos arrependemos, que ele vai sumir como um passe de mágica e nunca vai voltar. Não, nós precisamos lutar contra ele diariamente. Então vira e mexe, o pecado está lá, olha, eu estou aqui. Aí você joga ele diante da cruz. Em nome de Jesus, é o sangue de Jesus que me limpa desse pecado, amém? Então não somos nós não conseguimos. Esse dia eu estava conversando com o Rafa e eu falei, é engraçado porque a Bíblia nos ensina isso, que nós não conseguimos sozinhos enfrentar o pecado. Não adianta chegar perante o pecado e falar, vem que eu sou forte, pode vir que eu vou conseguir. Irmãos, não. Pecado, a Bíblia diz o quê? Se submeta a Deus e foge da aparência do pecado, mas antes se submeta ao Senhor, porque é Ele que nos dá força para vencer os nossos pecados. É a graça do Senhor que nos ajuda a reconhecer o nosso pecado, e é a graça do Senhor que também nos ajuda a nos arrependermos. Irmãos, e é arrependimento, não é remorso. Qual é a diferença? Inúmeras vezes nós pedimos perdão para o Senhor de alguma coisa, mas aí você diz, eu pedi perdão e de novo cometi. Isso não quer dizer, irmãos, que você não se arrependeu, porque nós somos seres humanos, nós erramos, não quer dizer remorso. Só que sabe quando a pessoa, eu expliquei uma vez para os juniores essa diferença. Por exemplo, é bem simples, eu chego na Raquel e aí eu chuto a canela da Raquel. E aí ela fala, doeu, eu sei que doeu, e eu falo assim, desculpa. Mas sabe aquela desculpa? Aí depois ela supera. Aí isso é de desculpa, como que eu posso dizer? Superficial. É quando eu falo assim, eu pequei, Senhor. Me desculpa, tá bom, me desculpa. Aí de repente você se vê de novo. Você se vê de novo. Não tem aquele sentimento de tipo, nossa Raquel, como que você tá? Machucou? Olha, eu prometo que eu não vou fazer de novo. Se por acaso eu fizer de novo, você me desculpa, mas eu vou fazer de tudo para não chutar a canela de novo da Raquel. Independente do que ela faça para mim, eu vou fazer de tudo. Então, irmãos, arrependimento é isso. Eu vou fazer de tudo que tiver no meu alcance para não cair no mesmo erro. Isso é arrependimento. Não é aquela coisa que
eu fico brincando com o pecado. Eu sei que o pecado está ali e eu fico brincando com o pecado. Não, eu me arrependi, eu busco incessantemente a correr, a me libertar daquele pecado. Então Zaqueu, ele nos ensinou isso. Ele ensinou que ele reconheceu, inconscientemente ele reconheceu que ele extorquia. Ele fala aqui, ó. Qual a passagem? 7. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Então ele era rico. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Para a época, um cobrador de impostos ser rico era nítido. Todo mundo sabia que eles cobravam mais do que deveriam. Aqui ele fica, e se de alguém extorquir, mas ele sabia que ele extorquia. Mas ele deixou claro, e se de alguém extorquir, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, no fundo, ele sabia que ele estava pecando. Ali ele estava pecando. Mas ele deixou claro para o Senhor que eu vou fazer o correto. Jesus não pediu nada. Jesus só estava na casa dele. Precisava fazer o que era correto a ser feito. A quarta e última lição. Viver o propósito do reino de Deus. Lá no verso 9, está escrito assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Em inúmeras passagens do Evangelho, irmãos, Jesus, ele deixa claro que o propósito dele é buscar e salvar os perdidos. Jesus, ele não ficava só na superficialidade ali de curar enfermidades. Jesus, ele não tem a intenção apenas de curar o externo. O desejo de Jesus é curar o interior, é buscar e resgatar o que está perdido. Jesus, ele não tinha o propósito de derrubar o domínio de Roma, por exemplo, que era algo externo que o povo queria. Não, Jesus, ele tinha a intenção de trazer a salvação para o povo. Então, inúmeras vezes nós acreditamos que o propósito de Deus é nos deixar em situações de conforto. É nos deixar com sentimentos agradáveis, é viver dia a dia feliz, sorridente, mas esse não é o propósito do Senhor. O propósito do reino do Senhor é salvação, é restauração, é cura. Para isso Deus trabalha no meio das enfermidades e para isso Deus trabalha no meio das dificuldades. Então é muito difícil para nós cristãos que aprendemos que nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos ser como criança, reconhecer e nos arrepender, mas também entender que a nossa vida depois de tudo isso não vira um mar de rosa. Ela continua sendo uma vida difícil. Então é muito difícil nós vivermos uma vida temente ao Senhor e saber que muitos problemas que nós temos na vida não vão embora. E mesmo assim a gente precisa glorificar o Senhor. Porque esse que é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor não é tirar a dificuldade, é nos ajudar a viver no meio da dificuldade. Lá em Mateus 9, do versículo 11 e 12, está escrito assim: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele procurou e ele levou salvação aos perdidos. E hoje o Espírito Santo de Deus usa a igreja para fazer isso. Mas, irmãos, será que nós estamos fazendo isso mesmo? Buscando os perdidos, resgatando e trazendo a salvação? Porque não precisa ir muito longe. Não é porque uma pessoa está aqui na igreja, não é porque eu estou aqui na igreja, que eu não preciso de salvação em alguma área da minha vida. Não é porque o irmão orou com você aí do lado, que ele não precisa de ajuda. E às vezes não é apenas oração, às vezes ele precisa de uma palavra, às vezes ele precisa de um abraço, às vezes ele precisa de uma pizza. Então, irmãos, nós precisamos entender que o propósito do reino é a comunhão, é a ajuda, é buscar e resgatar o perdido. E inúmeras vezes o perdido pode estar do seu lado e você não sabe. Porque a missão começa dentro da nossa própria casa, irmãos. Se nós não trazermos luz do Senhor
dentro da nossa própria casa, no nosso casamento, nos filhos, na vizinhança, nós não vamos conseguir fazer missão e levar o evangelho a nenhum lugar do mundo. Porque aonde começa é dentro do nosso próprio lar. Amém? E para isso não é fácil, né, irmãos? Trazer a salvação e resgatar o perdido, por exemplo. É muito difícil você estar perto de alguém que é considerado desprezado pela sociedade. Infelizmente, irmãos, eu já passei por algumas situações que me entristeceram muito, né? Às vezes a igreja, ela faz projetos e às vezes nós mesmos, por exemplo, eu vou fazer um projeto nas ruas e eu vou visitar as pessoas, eu vou entregar alimentação, vou falar do evangelho. Só que nas práticas simples de um sorriso, de você abraçar uma pessoa que está cheirando mal, é aí que você mostra Jesus. Porque às vezes nós só queremos chegar bonitinho, entregar a comida, Deus te abençoe e fica com Deus. Mas isso não é o propósito do Senhor. É você abraçar, é você viver, é você se colocar no lugar daquela pessoa. É nós enxergarmos aquela pessoa com o olhar de Cristo, não com o nosso. Porque aquele pecado e aquela condição não te deixa uma pessoa, não torna você uma pessoa favorita do Senhor. Porque nós não somos filhos prediletos do Senhor Jesus. Nós não somos bonequinhas de porcelana, enquanto o mundo é um mundo impuro, não, irmãos? Todos nós somos pecadores. E se nós não passarmos a olhar as pessoas como Jesus olha, nós sempre vamos nos colocar na posição de melhores. E não é o que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a abraçar o pecador, a não compactuar com o pecado, mas a abraçar o pecador. E essa é a diferença que nós temos que fazer, irmãos. Porque eu não lembro se foi o Luiz uma vez que trouxe uma ministração aqui falando, se entra pela essa porta um homossexual, qual que é a sua reação? Irmãos, ir lá e abraçar. Eu não compactuo com o pecado, eu não concordo, porque eu sei que a Bíblia diz que isso não faz bem para ele. Mas, irmãos, em nenhum momento o homossexual é melhor do que eu perante o Senhor Jesus. E se nós não reconhecemos isso no nosso coração, alguma coisa ainda precisa ser consertada. E é muito difícil, porque para mim, por exemplo, que fui criada na igreja desde pequena, não foi uma conduta que eu via dos irmãos. E automaticamente a gente vai com a cultura. Automaticamente você vê que aquele irmão não sentou perto daquela pessoa ali, então eu também não vou sentar. Aquele irmão não cumprimentou aquela pessoa, então eu também não vou cumprimentar. E desde pequeno, desde criança, a gente vai aprendendo com os comportamentos dos adultos. Então é muito difícil na fase adulta, quando a gente vai buscando na palavra intimidade com Deus, quando a gente nos depara com Jesus que sentava com a prostituta, que abraçava ela, que entrava na casa de um pecador. Aí você fala, peraí, eu preciso ser desse jeito. E é difícil lutar contra essa cultura que não vive o que Jesus prega. Porque é realmente isso, irmãos, a igreja não vive o que Jesus prega. Toda vez que a gente assiste o The Chosen, por exemplo, em casa, eu fico assim, meu Deus, a gente está errando demais. Porque quando a gente sai na rua, às vezes a gente troca de calçada para não passar do lado de uma pessoa que é morador de rua, irmãos. Quanta coisa nós precisamos mudar. O propósito do Senhor Jesus é abraçar, é acolher, é receber. E ainda que seja algo que nós estejamos ainda trabalhando, todo dia nós precisamos acordar e eu preciso viver o propósito do Senhor Jesus. Me ajude a viver o propósito do Senhor Jesus. Amém? Encerrando, eu queria fazer algumas perguntas. E essas perguntas, enquanto eu estava preparando essas mensagens, começou por mim e eu queria compartilhar com os irmãos. Então a primeira pergunta: será que nós estamos sendo mesmo como crianças perante o Senhor Jesus? Será que nós estamos ansiando pela sua presença, sendo curiosos sobre Ele, buscando com pressa para que Ele pouse em nossa casa, que é o nosso coração? Será, irmãos? Será que no nosso dia a dia
às vezes nós não colocamos alguma coisa no lugar? Porque nós não temos falta de tempo. Existem prioridades. Deus dá as 24 horas para mim, Deus dá as 24 horas para o Israel, Deus dá as 24 horas para o Luiz, Deus dá as mesmas 24 horas. Nós que temos prioridades diferentes. Porque quando nós lemos um pouquinho sobre os heróis da fé, por exemplo, eles tinham muito tempo para orar. Eram as mesmas 24 horas. E por que hoje em dia nós não nos dedicamos tempo para oração? Porque nós temos outras prioridades. Às vezes é uma louça para lavar que a gente fica incomodado. Mas o Senhor fala assim, deixa a louça, a pia vai encher de novo. Porque a louça é assim, a pia vai encher de novo, depois você vai ter mais louça. É o tempo com o Senhor. Isso é ter um anseio com o Senhor, é saber que Ele está no controle de tudo. Mas que o tempo com o Senhor tem que ser primazia no nosso dia. Amém? Segunda pergunta. Será que nós estamos reconhecendo os nossos próprios pecados? Inclusive aqueles de estimação que nós não queremos falar sobre eles? Que não aceitamos quando os outros comentam? E que nós enxergamos só no próximo? Então vale nós lembrarmos isso, irmão. Coloque aí para você refletir essa noite. Algo que te incomoda muito no próximo, às vezes é algo que você precisa consertar. Amém? Mas nós só enxergamos no próximo, porque é muito mais fácil do que resolver os nossos próprios problemas. Terceira pergunta e penúltima pergunta. Será que estamos vivendo apenas de remorso ou nos arrependemos de verdade? Porque arrependimento de verdade é mudança de conduta. Remorso, eu peço desculpa, eu sempre ressaltava para os adolescentes, lembra sempre da canela. Eu peço desculpa, mas vira e mexe eu estou dando um chute de novo. Porque eu não me preocupei. Mas arrependimento não, eu faço de tudo. E ainda, irmãos, que nós caiamos no mesmo pecado, quando nós estamos arrependidos, o Senhor sabe que nós somos fracos. E a misericórdia dele nos alcança. E ele nos limpa novamente. Mas é arrependimento, não remorso. Quarta e última pergunta. Será que vivemos o propósito de Deus na vida do nosso próximo? Levando a salvação de Cristo do jeitinho que Deus nos ensinou? Vamos refletir, irmãos, porque quando eu estava preparando essa mensagem, essas 4 perguntas foram na minha cabeça. Falei, será? E eu comecei a reparar o quanto que eu estou errando, irmãos. O quanto que eu preciso consertar. E o quanto que nós vamos melhorando até o Senhor Jesus voltar. Por quê? Se nós alcançarmos a perfeição, nós vamos ser arrebatados. Então não, irmãos, é diariamente, só que nós não podemos negligenciar os pequenos passos. Às vezes a gente vai fazer isso, estamos andando, às vezes a gente dá uns 2 para trás. E tudo bem, Deus entende que nós somos falhos, mas isso não nos dá o direito em retroceder toda a caminhada, irmãos. 2 passos para trás, dê mais 5 para frente. E vamos firmes até quando Jesus voltar. Amém? Porque nós estávamos no ensaio, por exemplo, da cantata. E aí aquele hino do Quão Grande, é o Quão Grande? Não, Quão Lindo esse nome é. Quão Lindo esse nome é. E naquela parte agitada, que uma bênção, que nem a Rosana falou, a gente sentiu a presença do Espírito Santo, aquela bênção. A Erli comentou, nossa, aí parece que Jesus vem. Eu falei, aí arrebata a gente logo e acaba com tudo, porque meu Deus, ora vem Senhor Jesus. Então o nosso anseio tem que ser isso. Não que o nosso anseio pela volta de Jesus vai desprezar a nossa vida aqui na terra. Nós precisamos viver um momento em família, nós precisamos viver os momentos com amizades, enfim, nós precisamos comer, trabalhar. Mas o nosso anseio, irmãos, aqui dentro, tem que ser todo dia. Ora vem, Senhor Jesus. Porque, irmãos, tem um projeto lindo, nós não sabemos qual que é o projeto. Mas eu fico muito animada em saber que aqui é só o começo. Eu fico muito animada em saber que o que a gente está fazendo aqui é só uma pontinha de uma eternidade com Ele, de projetos maravilhosos que nós vamos viver com Ele. E é esse ânimo que o Senhor deseja de nós. A alegria de criança. Sabe quando a Melinda fica correndo aqui e ela não tem vergonha de chamar o rádio e falar, eu quero ver aqui, é a gente, Senhor Jesus, eu estou aqui, me ouve, me nota, eu estou aqui, eu quero falar com o Senhor. É isso. É lembrar da Malu, por exemplo, da Jaque, quando não tem vergonha de falar alto, de cantar alto.
É isso, perante o Senhor nós precisamos nos derramar e não ter vergonha, porque Ele é o nosso Pai, amém? Vamos nos levantar e orar ao Senhor, agradecer por essa palavra. E nós sabemos, irmãos, que não é fácil, ainda mais culto de quarta-feira, que nem a Rosana falou, não é fácil o trabalho, não é fácil. Hoje, por exemplo, eu fiquei com a enxaqueca o dia inteiro, e aí eu falei assim, Deus, não é fácil, a vida não é fácil, mas a vida de Jesus, lembra sempre isso, a vida de Jesus foi fácil? Jesus praticamente não dormia. Jesus, ele saía de uma casa, aí enquanto ele estava a caminho de outra, alguém parava ele no meio do caminho e pedia mais alguma coisa. E a nossa vida é essa, irmãos, porque quem nos dá força é o Senhor Jesus. Amém? Deus, obrigada mais uma vez pela Tua palavra. Obrigada por nós aprendermos mais sobre o Senhor. Obrigada por nós aprendermos um pouquinho mais também através da vida de Zaqueu, meu Pai. Ele nos ensinou grandes lições e que nós possamos colocá-las em prática. Nós sabemos que não é fácil, meu Pai, a vida do cristão não é fácil, o Senhor deixou bem claro que não seria. Mas nós sabemos que não somos nós, é a Tua graça e a Tua misericórdia. Eu te peço, meu Pai, a começar por mim, que eu possa buscar viver essas lições na minha vida diariamente. Eu peço que o Senhor ajude a cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, que eles também possam, meu Pai, reconhecer desde o começo da manhã que eles precisam fazer a diferença para o reino do Senhor e que eles possam enxergar cada dia as grandes bênçãos na vida deles e dos próximos, enquanto eles se dedicarem em ter a primazia ali do encontro com o Senhor diariamente. Muito obrigado pela Tua bondade, muito obrigado pelo Teu amor. Continue conosco nos dando força, continue nos dando força até a Sua volta, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e eu te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.